Primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, a partir do verso 12. E essa é a palavra que veio ao meu coração para ser compartilhada nesse dia dos pais. Diz assim a palavra do Senhor: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela ou travessa, ou caldeirão ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Verso 22 agora. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Vamos agora para o capítulo 4, e eu vou ler a partir do verso 16, que diz assim: o homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos. Entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Meus irmãos, dia dos pais. E tão importante quanto falar dos pais é falar dos filhos. Porque nem todo mundo aqui é pai, mas todo mundo é filho. E a grande pergunta que nós precisamos fazer hoje é: que pais nós temos sido? Você hoje pode dizer que é um pai aprovado por Deus? Que é um pai que tem cumprido a missão que Deus te deu como pai? E você que é filho, hoje pode dizer que é um filho aprovado por Deus e que tem cumprido o teu papel de ser um filho que de fato é o que os seus pais precisam que você seja? São perguntas que nós precisamos responder. A grande verdade é que ser pai é uma missão maravilhosa e ao mesmo tempo uma missão desafiadora, principalmente quando nós não temos clareza daquilo que Deus espera
de nós como pais. A maioria hoje exerce a sua paternidade, também a sua maternidade, baseado naquilo que viveu na infância, naquilo que aprendeu com o pai e com a mãe, ou que não aprendeu com o pai e com a mãe, ou baseado naquilo que está na moda, ou baseado naquilo que ouviu alguém dizer, ou que viu alguém fazer. Mas a verdade é que a Bíblia tem princípios, direções claras, instruções claras para pais e filhos. Por exemplo, se hoje você for para o capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, os primeiros 4 versículos são referentes aos deveres de pais e filhos. E nós pais e também nós filhos precisamos dominar esses deveres, entender esses deveres, para que possamos atender à expectativa de Deus. Mas é claro que é muito mais fácil nós aplicarmos esses princípios quando eles são tirados de algum relato prático familiar. E é exatamente isso que a história da família de Eli nos traz. A Bíblia nunca escondeu os erros dos homens e mulheres de Deus, nunca escondeu as fragilidades das famílias e até mesmo o fracasso de algumas famílias. A Bíblia sempre foi muito clara. E essa família é aquela que nós diríamos assim, tem tudo para dar certo. Porque ela era chefiada por Eli, um sacerdote, o perfeito arquétipo de um líder religioso hoje. Um homem temente a Deus, um homem conhecedor da palavra, liderou como mediador do povo a Deus por 40 anos. Um homem que nós diríamos assim, a família dele vai ser uma família saudável, abençoada. E o texto segue dizendo que ele não apenas tinha 2 filhos, mas os 2 filhos também se tornaram sacerdotes como ele. E você poderia dizer assim, agora sim, agora que vai se cumprir o que a gente imaginava. Essa família vai ser um exemplo a ser seguido. Mas a verdade é que apesar de Hofni e Finéias, filhos de Eli, serem sacerdotes, eles eram corruptos, carnais, promíscuos, não tinham o temor do Senhor e fizeram coisas alarmantes, escandalosas. Eli falhou como pai em corrigi-los, em discipliná-los, e por causa disso, essa história termina exatamente como eu li no capítulo 4, com juízo de Deus, com morte, com vergonha, com tragédia, com sofrimento. O neto do sacerdote, que era filho do sacerdote, recebe um nome que tinha como significado: a glória se foi de Israel. A glória se foi dessa casa. Meus irmãos, isso é assustador, porque a pergunta é, como que uma geração criada no templo, criada na igreja, pode terminar tão longe de Deus assim? Como impedir que a nossa história, a história da nossa família, termine como a história da família de Eli? Como que, como pais e como filhos, nós podemos ter certeza de que a glória de Deus não vai embora da nossa casa, mas ela vai permanecer? É isso que eu quero responder nessa palavra. Eu não quero aqui julgar a família de Eli, mas eu quero aprender com os erros dessa família. Porque com certeza é melhor aprender com os erros dos outros do que com os nossos, sim ou não? Então eu quero extrair aqui alguns princípios importantes, que eu acredito que podem abençoar muito a nossa vida como pai, como mãe, como filho, como marido, como esposa. O primeiro princípio que eu tiro desse texto é: ter filhos religiosos não é o mesmo que ter filhos no céu. Olha o que diz o verso 17. O pecado desses jovens era muito grande aos olhos do Senhor, pois tratavam com desprezo a oferta do Senhor. Meus irmãos, Hofni e Finéias, filhos de sacerdotes, vestidos como sacerdotes, o que parece é que o sonho do pai tinha se realizado. O sonho de um pastor talvez seja ter filhos pastores. Talvez Eli se sentisse realizado. Mas o texto conta que apesar daqueles meninos, aqueles jovens, aqueles homens
serem filhos de sacerdotes, participarem das atividades do templo de Deus, participarem de tudo que era considerado santo, estarem envolvidos em atividades religiosas, serem representantes de Deus para o povo. Deus os considerava como homens perversos, inúteis. O termo aqui é Belial, que significa uma ideia de alguém que não tem moral alguma diante de Deus. Eles eram homens carnais, homens promíscuos. Na verdade, é assustador você ler esse texto. E a grande pergunta é, pastor, por que eles se tornaram homens tão perversos? Por que Deus determinou esse diagnóstico sobre eles? Nos versos 13 a 17, nós temos o relato de que eles profanavam as ofertas do Senhor. Naquela época não tinha Pix, né, irmão? Não tinha dinheiro em espécie, não tinha cartão de crédito. As ofertas eram feitas através de animais que eram levados até o templo. Essas eram as ofertas. E o que acontecia? O sacerdote deveria esperar todo o processo ser concluído, que era o processo de cozinhar o animal, de assar, de queimar a gordura, de aspergir o sangue. Todo o processo tinha que ser completado. Mas os filhos de Eli abortavam o processo. Pegava o garfo, colocava na carne, pegava a gordura antes da hora, tudo para ele. Se alguém dissesse, não pode fazer isso, eles davam carteirada. Eu sou sacerdote, vai ser do jeito que eu quero. É mais ou menos como se, ao apagar das luzes do culto de hoje, eu abrisse os gasofilaços da igreja e tirasse uma parte das ofertas para mim. É a mesma coisa. Era o que estava acontecendo ali. Uma coisa assustadora. Eles abortavam o processo, ignoravam o processo, não tinham temor do Senhor. E para piorar, o texto conta que haviam mulheres que serviam no templo, na tenda do encontro, e eles se envolviam sexualmente com essas mulheres, se aproveitando da sua função de importância, da sua função sacerdotal. Homens promíscuos, filhos que não tinham temor do Senhor. Meus irmãos, eles transformaram o sagrado em um ambiente de escândalo moral. E a grande pergunta que nós fazemos é, pastor, como é que é possível isso? Nasceram na igreja, cresceram no templo, filhos de sacerdote. Sabe o que é possível? Porque ter filhos na igreja, ter filhos religiosos, não é o mesmo que ter filhos no céu. Ter filhos cantando no coral, servindo na igreja, liderando uma célula, se envolvendo nas tarefas religiosas, não é uma garantia de que os nossos filhos nasceram de novo. Não é o ritual que demonstra uma evidência de um novo nascimento, mas é um coração regenerado. Aqueles filhos tinham religião, mas não tinham conversão. E eu falo isso, meus irmãos, porque muitas vezes nós pais nos satisfazemos por vermos os nossos filhos nos cultos, nas igrejas, nas células. E isso tudo é marcante mais. Mas a grande pergunta que nós temos que fazer é, nós conhecemos o estado real do coração dos nossos filhos? Será que realmente eles nasceram de novo? Será que realmente eles amam a Deus? Será que realmente eles têm o temor do Senhor? Nós precisamos avaliar isso. Hofni e Finéias estavam na rotina religiosa, mas eram irreverentes, desonestos, imorais. O que eu quero dizer é que os nossos filhos podem estar perto da casa de Deus e ao mesmo tempo longe do coração de Deus. Eles podem estar envolvidos em todo um contexto religioso e até mesmo espiritual, e mesmo assim não terem experimentado de fato uma mudança de vida, uma transformação de vida. Eu sei que tem aí um ditado que diz que filho de peixe, peixinho é. Então filho de crente, crentinho é, né? Não é assim não, irmão. Não é assim que funciona não. O temor do Senhor não é transmitido automaticamente, só porque o meu filho nasceu num lar cristão, com célula em casa, com igreja todo domingo, não é por osmose, não é assim não, irmãos. Inclusive, um dia um pastor conhecido contou que ele foi dar uma aula de escola bíblica só para filhos de pastor. E no finalzinho da aula,
veio no coração dele o Espírito Santo dizendo assim: pergunta para eles se eles já fizeram uma oração confessando Jesus como Senhor e Salvador. Aí ele pensou assim: mas filho de pastor? Como assim? Ele falou: vem cá, quem aqui já orou dizendo: eu entrego minha vida, eu te confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, me arrependo dos meus pecados? Foi uma surpresa. Praticamente 100% dos filhos de pastores na sala nunca tinham orado confessando Jesus como Senhor e Salvador. Na cabeça deles foi assim: eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, eu vivi na igreja, e eu só conheci esse tipo de vida, e eu fui vivendo. Mas, irmão, não adianta ser filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor, tataraneto de pastor, não adianta ser de uma família de pastor, precisa nascer de novo, irmão. E a grande pergunta que nós fazemos é: os nossos filhos nasceram de novo? Será que nós estamos iludidos porque eles estão na igreja, porque eles estão servindo na igreja? A grande pergunta é: eles têm o temor do Senhor no coração, eles obedecem à palavra, eles se submetem à correção. Quando nós olhamos para os nossos filhos, nós vemos temor do Senhor, nós vemos que eles amam a palavra, têm compromisso com a palavra, não dão oportunidade para escândalo, são jovens, adolescentes, crianças que cuidam da sua sexualidade, vivem uma vida de santidade, levam a sério o reino de Deus, respeitam as pessoas dentro e fora de casa, são pessoas que de fato evidenciam um novo nascimento. Uma das orações que eu mais faço pelas minhas filhas é a seguinte: Senhor, quando elas tiverem capacidade intelectual para entender o que é pecado e o que é a Tua vontade, que elas sejam tomadas por um desespero e um arrependimento profundo dos seus pecados, e que decidam viver para o Senhor. É a oração que eu mais faço. E posso dizer uma coisa: é a oração que você mais precisa fazer pelos seus filhos. Que eles tenham o temor do Senhor, que eles não se tornem os arquétipos da religiosidade, mas sem terem de fato um coração rendido ao Senhor. A grande questão não é se eles estão servindo na igreja, não é se eles se batizaram, não é se eles estão envolvidos na rotina religiosa. A grande questão é: eles têm evidência de um novo nascimento? Essa é a grande pergunta. Se ele tivesse feito isso, talvez a história teria terminado de forma diferente. Apesar dele ser fiel, os seus filhos não seguiram os seus passos. Nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos confrontar os pecados dos nossos filhos com firmeza, também com amor. O que eu quero dizer é que ter um filho no banco ou no altar da igreja não garante que ele estará com seu nome escrito no livro da vida. E isso precisa gerar uma preocupação na gente. Por isso eu te pergunto: você tem apenas transportado os seus filhos para a igreja, ou você tem conduzido os teus filhos a Cristo, ao temor do Senhor? Eles têm aprendido de Deus com você. Seus filhos estão aprendendo a ter compromisso com a Bíblia, porque vem você lendo a Bíblia, a ter vida de oração, porque vem você tendo vida de oração. Se nós perguntarmos para os seus filhos hoje: vem cá, você vê teu pai orando, você vê tua mãe orando, você vê teu pai lendo Bíblia, você vê tua mãe lendo Bíblia, você vê teus pais jejuando, eles vão dizer: sim, eu vejo? Ou será que eles vão dizer: eu nunca vi? Porque não adianta a gente empurrar para a igreja, não adianta a gente colocar em escola confessional. Filho aprende a amar Jesus com pai e mãe. Quem é que entendeu aqui, irmãos? E é o nosso papel, é a nossa responsabilidade. É disso que seremos confrontados e também seremos avaliados. Mas em segundo lugar, a segunda lição que eu tiro desse texto é que a rebeldia contra os pais é rebeldia contra Deus. Vamos ler do verso 22 ao 25. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouça a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é boa a notícia que se comenta no meio do povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem,
Deus pode defendê-lo. Se, porém, pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Contudo, os filhos não deram atenção à repreensão do pai, pois o Senhor queria matá-los. Queridos, Eli já estava idoso. O estrago já estava praticamente feito, porque ele foi negligente durante a vida inteira. Mas nesse momento ele confronta. Foi um confronto superficial, mas foi um confronto. E ele chega para os seus filhos e diz: olha, vocês estão vivendo uma vida errada. Deus não vai se agradar da vida de vocês com esse comportamento que vocês estão tendo. Vocês estão vivendo imoralidade sexual. Vocês estão roubando as ofertas do povo de Deus. Vocês estão usando o cargo sacerdotal para benefício próprio, para prosperar, para alimentar a ganância de vocês. Isso está errado, isso não vai dar certo. Eli os confronta. E sabe qual é a resposta dos filhos? O texto diz que eles não deram atenção à repreensão do pai. É como se o pai não tivesse dito nada. Eles simplesmente ignoraram o que o pai disse, não levaram a sério, fizeram pouco caso. Sabe quando pai e mãe dão uma instrução e o filho não está nem aí? E acha que é brincadeira, e acha que vai ficar tudo bem, e acha que ele pode viver do jeito que ele acha que tem que viver, e que não vai ficar tudo bem. Foi isso que aconteceu. Hofni e Finéias quebraram um princípio que não pode ser quebrado, que está no Antigo Testamento e é reforçado no Novo Testamento. Qual é o princípio, pastor? É o princípio da honra ao pai e à mãe. Tanto em Êxodo 20, quanto em Efésios 6, a partir do verso 1, olha o que está escrito: filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. É justo por quê? Primeiro, porque Deus está dizendo. Segundo, porque é um respeito ao sacrifício dos pais em criar aquele filho. Porque dá trabalho, sim ou não? Só a mãe são 9 meses na barriga. É dinheiro, é energia, é renúncia de outras coisas. Só quando você for pai ou mãe que você vai saber o preço que o teu pai e a tua mãe pagam. A verdade é essa, é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Não é um dos mandamentos, é o primeiro, com promessa, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra. O que ele está dizendo é que não tem vida longa e vida boa quem tem dinheiro, quem tem influência, quem tem boas conexões, quem fala vários idiomas, mas tem vida boa e vida longa quem honra pai e mãe. Baseado nisso, irmão, eu te pergunto, você pode esperar vida boa e vida longa? Você é alguém que honra pai e honra mãe? Ah, pastor, mas meu pai e minha mãe não valem nada. Não foi essa a minha pergunta, porque a Bíblia não está dizendo honre se eles valerem alguma coisa. A Bíblia está dizendo honre pai e mãe. Até no dia do erro deles. Até no dia do vacilo deles. Porque quando vocês honram pai e mãe, vocês honram a mim. É uma ordem minha, é uma ordem do Senhor. Você honra pai e mãe? É uma pergunta que nós temos que responder. Inclusive, se tem vida longa e vida boa quem honra pai e mãe, consequentemente, tem vida curta e vida complicada quem não faz isso. A prova está em Hofni e Finéias, morreram jovens. Não desfrutaram da plenitude da vida, do vigor da vida. É princípio. Nós não podemos quebrar princípio, nós já ensinamos isso aqui, porque o princípio que eu quebro, me quebra. E o que tem de filho quebrado aí, porque não tem honrado pai e mãe? Eu te pergunto, você faz isso? O que significa honrar? Honra vai além da obediência. Por quê? É possível obedecer sem honrar. Obediência é o ato externo, honra é o ato interno. Se você obedece reclamando, murmurando, lamentando, resmungando, você obedece, mas não honra. Mas se você recebe a instrução do pai e da mãe, e você entende que aquilo ali, por mais que não seja o que você deseja fazer naquele momento, é o melhor para você, e você se dedica, e você abraça a instrução do teu pai e tua mãe, então você honra ele.
Então a honra. Por isso eu te pergunto, você honra pai e mãe? A obediência vai até o casamento. Depois que casa, filho não obedece mais pai e mãe, mas a honra vai até o final da vida. A honra não termina. Nós precisamos continuar honrando o pai e mãe. Honrar é valorizar, honrar é respeitar, honrar é obedecer, honrar é proteger, honrar é reconhecer o papel dado por Deus a pai e mãe. Isso é honrar. E eu te pergunto, você honra? Hofni e Finés não honraram. Eles não respeitaram a figura paterna, que não era apenas uma figura paterna, era uma figura de autoridade espiritual sobre a vida deles. Eles não respeitaram. Eles ouviram a advertência, mas não mudaram o comportamento. E por causa disso, a família de Eli era mal falada em Israel, por causa do comportamento dos filhos. Filho que não honra pai e mãe envergonha a família. Envergonha, é motivo de escândalo. E isso é muito sério. Eles não honravam pai e mãe. E eu queria te dizer uma coisa: a desonra aos pais é desonra a Deus. Porque foi Deus que determinou esse princípio. Então, quando nós decidimos honrar pai e mãe, o que nós estamos dizendo é: eu jamais cogitarei desonrar meu pai e minha mãe, porque eu não tenho como cogitar desonrar o meu Deus. E isso é muito sério, é muito sério. Mas eles se rebelaram. E a Bíblia diz que o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Isso quer dizer que para Deus, o rebelde é um feiticeiro e vai terminar exatamente como ele. Quem é que entendeu aqui, irmãos? É uma verdade. Quantos jovens que gritam com os pais em casa, mas do lado de fora são mansos? Quantos filhos adultos que largam os seus pais idosos, mas no dia dos pais ou no dia das mães, é uma homenagem linda no Instagram dizendo: eu te amo demais, papai e mamãe. Complicado, irmãos. Quantos filhos que não levam as ordens dos pais a sério, debocham, ignoram, ou simplesmente não seguem. Outro dia, uma mãe falou que o filho gritou, não gostou de uma correção e falou: eu vou chamar o conselho tutelar, mãe. Aí sabe o que ela fez? Bota a roupa, vai para o carro. Foi até a porta do conselho tutelar, pode entrar. Não, mãe, que isso? Ué, você não disse que ia chamar? Pode chamar, eu faço questão. E aí, os filhos estão mandando em casa? Ou na casa tem quem manda, que é pai e mãe? Hoje está uma geração assim, né? Está uma moleza só, né, para ser filho hoje. Os filhos estão mandando nos pais, faz o que querem. Estão surfando na onda dos pais aí. Está complicado, irmãos. Nós temos que avaliar a nossa vida. Eu não estou dizendo que os nossos pais não errem conosco e nós, como pais, não erremos com os nossos filhos. Eu só estou dizendo que o nosso erro não autoriza a desonra dos filhos. Porque a desonra é algo, a honra é algo incondicional. Se você for reparar, as pessoas que não prosperam na vida, pessoas que não têm êxito na vida, pessoas que têm problemas relacionais, problemas no casamento muito sérios, divórcio e tantas outras coisas, não são todas, mas em grande parte, pessoas que estão vivendo uma vida aquém do que poderiam viver, geralmente estão desajustadas no relacionamento com pai e mãe. A verdade é essa, é estatística, é fato, nós temos que avaliar isso. Inclusive, em 2 Timóteo 3, Paulo diz que a desonra, a desobediência aos pais é uma das evidências da apostasia. Olha o que ele diz: saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. O que Paulo está dizendo é que uma das marcas da apostasia está em filhos que não honram pai e mãe. E isso é muito sério. Tem um outro exemplo da palavra, que é o da família de Noé. Você sabe quem foi Noé? Depois do dilúvio, ele exagerou no vinho ali. Ficou bêbado, embriagado, tirou a roupa, ficou nu, um papelão só.
Aí um dos filhos, Cã, viu o pai nessa vergonha toda e sabe o que ele fez? Chamou os outros 2 irmãos para mostrar o pai passando vergonha. Olha que vergonha, olha que papelão papai aí, olha que coisa. Se tivesse smartphone ia tirar uma foto, para depois tirar onda com a cara do pai. Os 2 irmãos chegaram sem Jafé, quando viram o pai daquele jeito, foram lá e cobriram o pai, vestiram o pai, honraram o pai, mesmo ele tendo vacilado. Quando Noé voltou à sobriedade, ele disse: Cã, seja você amaldiçoado. Sem Jafé, sejam vocês abençoados e ampliados. Cã gerou Canaã, que gerou o povo cananeu, que foi subjugado pelo povo israelita. A desonra gera maldição, e a honra atrai a bênção do Senhor. O que é que você está atraindo para a tua vida? Você tem honrado? Você tem valorizado teu pai? Você tem valorizado a tua mãe? Olha o que Provérbios 30:17, isso aqui é para quando o filho debochar, virar a cara, você manda ele abrir em Provérbios 30:17, sabe o que ele vai ler? Os olhos que zombam do pai e desprezam a obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e devorados pelos filhotes do abutre. Irmão, olha um texto bom para eles lerem no dia da desonra. Grava aí, decora, irmão. Manda ele ler 50 vezes, até entrar na cabeça do miserável. Até ele entender, irmão. Pastor, o que é isso? Serão arrancados os olhos. Ele está falando que filho que debocha, que menospreza pai, perde a visão, perde o discernimento das escolhas, das atitudes, tropeça na vida e termina de uma forma que não precisava terminar. Mas filho que honra tem visão, tem origem, tem destino, tem propósito, tem clareza, prospera na vida, honra os pais e glorifica o Senhor. Quem tem sido você? Um filho que honra ou um filho que desonra? Mas em terceiro lugar, eu aprendo nesse texto que a omissão dos pais é o caminho para a perdição dos filhos. Vamos ler os versos 23 a 25. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouça a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é boa notícia que se comenta no meio do povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, Deus pode defendê-lo. Se porém pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Contudo, os filhos não deram atenção à repreensão do pai. Irmãos, nesse momento da história, fica claro que Eli, apesar de ser um sacerdote fora de casa, era um pai omisso dentro dela. Todo mundo já sabia do que Hofni e Finéias estavam fazendo. Era o assunto de Israel, tanto é que ele fala: não é bom o que eu estou ouvindo de vocês no meio do povo. Eu não sei se Eli foi o último a saber, ou se ele simplesmente ignorou, fez vista grossa do que estava acontecendo, porque eram os filhos dele. O que eu sei é que muito tarde ele chega para os filhos e fala: olha aqui, eu preciso conversar com vocês. O comportamento de vocês está errado. Vocês não estão apenas afrontando a mim e ao povo, vocês estão afrontando a Deus. Não é boa coisa que eu estou ouvindo sobre vocês. E o texto conta que os filhos não deram atenção ao que ele disse. Pastor, por que você está dizendo que ele errou? Ele errou porque ele repreendeu, mas não disciplinou. E eu vou te dizer, infelizmente, nós estamos diante de uma geração de pais que até repreendem, mas não disciplinam. Que até de alguma forma mostram o erro, mas não geram consequências na vida dos filhos. E por causa disso os filhos estão achando que está tudo bem. Meus irmãos, não foi apenas um errinho que eles cometeram. Eles profanavam a oferta do Senhor. Eles agiam com imoralidade sexual dentro do templo de Deus. Não era um pecadinho, não era comer doce antes do almoço em desobediência, não, irmãos. Era um pecado gravíssimo. Era um escândalo para o povo de Deus.
era uma afronta ao nome de Deus, era uma vergonha para o povo de Israel. Mas Eli se contentou em repreender apenas, ele não disciplinou. O que eu quero dizer, irmãos, é que tem pai que não tem noção da gravidade dos pecados dos filhos, e por isso, às vezes fala alguma coisa, mas está tão preocupado em trabalhar, está tão preocupado com as suas funções, suas obrigações, que não entende que aquilo que o filho está fazendo pode levar ele para o inferno, pode levar ele para um divórcio, pode levar ele para viver uma vida sem a presença de Deus, sem a vontade de Deus, sem a bênção de Deus. Não entendem o peso. Quando um filho mente, não é apenas uma mentirinha, não. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Isso quer dizer que quando um filho mente, ele está sob domínio de uma paternidade diabólica. Não é qualquer coisa não, irmãos. Isso é muito sério. E os nossos filhos precisam entender isso. Os nossos filhos precisam adotar uma postura de temor do Senhor. Tem que haver disciplina. O que é grave para Deus tem que ser grave para pai e mãe, e tem que ser grave para filho também. Tem que pesar a mão. Pastor, o que Eli tinha que ter feito? Irmão, se a repreensão não funcionou, sabe o que ele tinha que ter feito? Ele tinha que ter destituído os filhos da função sacerdotal. Ele tinha que ter chegado no meio do povo e falado aqui: vocês viram eles pecando na frente de todo mundo, agora vocês vão ver as consequências do pecado deles. São meus filhos, eu amo eles, mas eles têm que pagar a conta deles. Eu estou tirando. Rofini e Finés, tira as vestes sacerdotais agora. Agora, sai. Vocês só entram no templo novamente quando vocês mudarem de vida, e sacerdote não vão ser nunca mais. Se ele tivesse feito isso, irmão, talvez a história não teria terminado como terminou para a família dele. Mas ele foi omisso. A correção dele foi frágil demais. Talvez ele tenha tentado manter a amizade com os filhos, porque hoje o pai está focado em ser amigo, mas o teu filho não precisa de amigo, ele precisa de pai, irmão. Ele precisa de quem coloca limite. Se você consegue colocar limites e ser amigo, glória a Deus, mas a maioria não está conseguindo isso não. É uma verdade. Eles tinham que ter sido disciplinados. Hoje, às vezes, o que tem que acontecer é um negócio do passado, que no latim se chama coça, irmão. Dá a coça logo, irmão. E eu tomei algumas que eu me lembro até hoje. E é por isso que eu estou aqui, irmão. Ah não, pastor, vai abalar emocionalmente o menino, ele vai crescer com trauma, irmão. Que trauma o quê, irmão? Ah não, pastor, eu quero educação positiva, porque assim eu trago o melhor dele. Irmão, educação positiva vai para o inferno, irmão. Que trauma nenhum, irmão. A gente aprende que tem limite, irmão. Que tem um Deus que espera da gente obediência, honra. Levar a sério as coisas de Deus. Se filho não receber limites em casa, fora de casa vai sofrer, vai apanhar, não vai parar emprego nenhum, vai passar vergonha, não vai conseguir permanecer casado, não vai prosperar na vida, irmão. Então, irmão, às vezes uma coça é uma bênção de Deus, irmão. É uma bênção. Tu não lembra não? Quem lembra aí das coças que tomou aí? Aí, que bênção aí. Você está alterado hoje, está com trauma, né, irmão? Você está aí, né, irmão? Está aí, ó, uma bênção, né? Casado, bem casado, né, irmão? E tem um negócio que era terrorismo, irmão. Mas aí estamos aqui, ó, casado, com filho, na presença de Deus. Sabe por quê? Pai tem que dar limite. Esse é o nosso papel. E nós precisamos prestar atenção nisso. Quando não há consequência, a desobediência se torna opção. Tem filho que já está acostumado a ser desobediente porque não tem consequência. Ele grita com a mãe, o pai não faz nada. Ele não cumpre as tarefas e não tem nada. Ele anda com gente errada e está tudo bem. Ele acessa os negócios errados aí na internet e está tudo bem. Ele continua com o celular, ele continua fazendo o que quer, ele vai para onde quer, ele tem a diversão que quer. E o pai está dizendo: meu filho é meu amigo. Meu filho é meu amigo. Irmãos, isso é muito sério. Tem que haver consequência. Quando a disciplina não vem, o coração se acostuma com a desobediência. Será que nós temos gerado consequências? Nossos filhos têm que entender que rebeldia custa e custa muito. Nós precisamos fazer isso.
Eli não fez. E como resultado, os filhos não apenas perderam o sacerdócio, mas foram mortos de forma trágica e vergonhosa. Sabe por quê? Quem poupa o filho do confronto, entrega o filho para o juízo. Quem poupa o filho do confronto, entrega o filho para o juízo. Essa é a grande verdade. A omissão de Eli foi tão absurda. Olha o que está escrito no verso 29, irmão. Olha o que Deus fala através de um profeta. Por que você honra seus filhos mais do que a mim? O que Deus estava dizendo era, você ama mais os seus filhos do que a mim. Você prefere ficar mal comigo do que ficar mal com os seus filhos. E sabe qual é a verdade? Alguns pais estão preferindo ficar de bem com o filho do que de bem com Deus. E por isso estão passando a mão, estão sendo coniventes, não estão disciplinando como deveriam. E isso é muito sério, porque quando colocamos os filhos acima de Deus, nós não estamos sendo pais piedosos, nós estamos criando ídolos que têm o nosso sobrenome. Será que você ama a Deus mais do que ama os seus filhos? Em Provérbios 13, 24, olha o que está escrito. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Eu não estou falando para agredir filho não, tá, irmão? Que depois faz o corte e fala, né? Pastor manda matar filho do povo. Não, irmão. Coça não mata ninguém não, irmão. O que mata é desonra. O que mata é rebeldia. Matou Hofni e Finéias. E está matando muito filho hoje. Essa é a grande verdade. Tem pai que para ficar bem com o filho, deixa ele dormir com a namorada em casa. E o filho está se prostituindo debaixo do teto dele. Tem pai que pega o filho na pornografia, na masturbação, com as sem vergonhice com o namorado e namorada, e deixa o filho subir no altar e liderar a célula na igreja. Ué, pastor, mas era o pastor que tinha que ver. Não é pastor não, é você, pai, que tem que ver. E quando você não vê, sou eu que tenho que agir. Porque você não está fazendo a tua parte em casa. Nós não podemos ser coniventes. Tem pai que está deixando o filho entrar nessa história de que eu bebo socialmente. E eu começo bebendo socialmente. E você é maduro para isso, segundo a sua avaliação. E teu filho vai aprendendo contigo. E lá na frente, ele perde o controle, faz umas burradas na vida. E ele aprendeu com você, porque você queria ser um pai legal, amigão, sabe? Só amigão. Nós estamos aqui, filho, eu e você, mesmo nível. Não tem mesmo nível não, pai e mãe estão acima. Quem disse isso foi Deus. E a gente tem que ter posição. Nós temos que ter posição. E isso é muito sério. Não brinque com isso. Tem um outro exemplo de passividade na Bíblia que é assustador. Davi, um baita rei, mas infelizmente um péssimo pai. O filho dele, Amnon, estuprou a meia-irmã, a filha de Davi, Tamar. Sabe o que Davi fez? Nada. Absalão, que era o irmão e também filho de Davi, ficou sabendo, ficou revoltado e disse, pai, você tem que fazer alguma coisa. Não é apenas um pecado, é um crime. Contra minha irmã, contra a tua filha. Davi não fez nada. Absalão ficou tão irritado, irmão, que ele matou o irmão. E levantou uma revolta para assumir o trono do pai. Absalão que era ruim? Não, irmão. Davi que foi omisso. E isso é muito sério. Será que nós temos feito a nossa parte? Absalão ficou revoltado, irado. E sabe qual é a direção de Deus na palavra? Efésios 6:4. Pais, não irritem seus filhos. Aí o filho fala, agora sim, pastor. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Falar um negócio para você aqui. Irritar filho não é o que você está pensando que é não. Ah, porque ele não deixou eu fazer o que eu queria. Ah, porque ele não deixou eu ir onde eu queria ir. Não deixou eu namorar com fulana. Não deixou eu usar celular naquela hora. Não deixou eu ir naquela festa. E eu fiquei irritado. Não é isso não, irmão. Sabe o que ele está falando? Sabe o que irrita filho? O que irrita filho é ele saber que o pai tinha conhecimento que certas práticas e comportamentos dele não levariam ele a ser um filho abençoado. Mas os pais se omitiram, foram passivos, foram
passando a mão na cabeça, e o filho quebrou a cara. Isso é que irrita filho, irmão. Isso é que irrita filho, ele saber. Meu pai sabia que eu não tinha que ter casado com ela, e ele disse, isso aí é decisão tua, não vou me meter nisso não. Meu pai sabia que me envolver nesse negócio financeiro não ia dar certo. Meu pai sabia que me envolver com essas amizades não ia dar certo. E ele não falou nada, ele não se posicionou. Ah, pastor, eu achei que meu filho ficava irritado quando eu dizia não para ele. Não, irmão, que fique irritado, irmão. Quando você coloca limite, se ficar irritado, que fique. Porque é melhor ir irritado para o céu do que com um sorriso aberto para o inferno, irmão. Com certeza é melhor. Com certeza é melhor. É o nosso papel. Não irritemos os filhos. Sabe o que irrita filho? Favoritismo. Isaac e Rebeca tinham 2 filhos, Esaú e Jacó. Isaac preferia Esaú, Rebeca preferia Jacó. Preferência, favoritismo. Isso jogou um filho contra o outro. Uma confusão naquela casa, um filho queria matar o outro. Um problemaço. Pai não tem que ter filho predileto não. Ah, porque ele se parece mais comigo. Que bom, que bom. E o outro que não se parece, você tem que se dedicar ainda mais. Para que ele possa ser criado conforme tem que ser. Nós não podemos ter filho predileto não, irmão. Nós temos que amar na mesma proporção. Mas temos que tratar cada um conforme precisa ser tratado. Quem é que está entendendo aqui, irmão? É isso aqui. É direção de Deus para cada um de nós. Favoritismo. Exigir do filho o que ele não pode dar. Sabe, uma vez o adolescente falou, eu não quero nem ver meu pai e minha mãe. Por quê? Porque eu não passei no vestibular. Quer dizer, eu não tirei boa nota no Enem. Eu falei, você tem quantos anos? Ah, eu vou fazer 16. E meu pai disse que eu tinha que passar de primeiro. Irmão, vai fazer com 15 anos passar de primeiro no Enem? Ter nota boa? Você o que é? É gênio o quê? Calma. Às vezes nós colocamos uma régua alta demais para os filhos também, irmão. Isso irrita filho. Nós temos que entender o potencial deles, a capacidade deles. Cada filho tem um potencial, cada filho tem uma capacidade. De repente você está chamando de burro o filho que não tira a nota boa, e de inteligente demais o filho que tira notão. Mas daqui a 10 anos, o que tira notão vai ser funcionário público, e o que não tira nada vai ser um empresário aí, irmão, que vai abrir 10, 15 empresas, vai prosperar na vida. Nada contra o funcionalismo público, tá? Eu só estou dizendo que ninguém está milionário sendo funcionário público. Isso que eu quero dizer, tá? Nada contra não. Mas a gente tem que entender isso. Será que nós estamos usando a mesma régua para medir filhos diferentes? Nós temos que avaliar a nossa vida. E isso é sério demais. Inclusive, na geração das minhas filhas, nem sei se esse negócio de faculdade vai existir, irmão. É ou não é verdade? Que as profissões do futuro, que na verdade já são do presente, é inteligência artificial, irmão. É tudo isso, nem sei. De repente, com 18 anos, eu vou falar da Rebeca faculdade, eu vou falar, o que é isso? Ah, era um negócio que tinha. É assim. A gente tem que entender o tempo como é. As estações da vida. Quem entendeu aí, gente? Disciplinar pode doer no presente, mas salvará no futuro. Se você ama seu filho, confronte-o hoje, para não ter que chorar por ele amanhã. Mas eu encerro essa palavra com um último princípio. Famílias que não ouvem a Deus, acabam ouvindo o seu juízo. Eu quero ler a partir do verso 31 com você. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família do seu ancestral. Não haverá mais nenhum idoso na sua família, e você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada. Todo descendente seu que eu não eliminar do meu altar, será poupado apenas para consumir os seus olhos com lágrimas, e para entristecer a sua alma. Todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. O que aconteceu aos seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia. Até aqui, irmãos. Até aqui. Sabe o que está acontecendo aqui? Eli não ouviu Deus falando com ele. Então Deus mandou um profeta, um homem de Deus na casa dele. E disse, já que você não disciplinou teus filhos, já que você não resolveu o problema, agora o juízo chegou. O que eu quero dizer é que você deveria ter tirado eles
da posição de sacerdote. Já que você não tirou, eu não vou tirar só eles não, mas nenhum descendente teu vai ser sacerdote. Segundo, eu também digo para você, Eli, que nenhum descendente teu vai chegar à velha idade, mas todos eles vão morrer no vigor da vida. E isso tudo na tua frente, a tua descendência vai sofrer. E aí, queridos, no capítulo 4 conta que o que Deus disse que ia acontecer, aconteceu. Preste atenção no final dessa história. Israel entra em batalha contra os filisteus. Na primeira parte da batalha, 4.000 israelitas morrem. E eles entram em desespero, pensando o que foi que aconteceu. E aí alguém diz, o que aconteceu é que a arca de Deus não está no meio do povo. Porque naquela época, a cultura era que o povo atacava os inimigos, levando a arca da aliança com eles. A arca era o símbolo, era a representação da presença. Então eles disseram, vamos trazer a arca para o meio do campo de batalha. E quem é que vai levar a arca para o campo de batalha? Quem? Hofni e Finéias, os sacerdotes corruptos. Quando eles chegam no meio do campo de batalha com a arca, o povo começa a celebrar e a vibrar. Agora a vitória vem, agora nós vamos vencer. Os filisteus entram em desespero quando ouvem o barulho no acampamento dos israelitas. A batalha começa. E sabe o que acontece? 30.000 israelitas morrem. Sabe por quê? Porque não adianta ter o símbolo da presença do lado de fora, se a presença não estiver do lado de dentro. 30.000 morrem. Sabe quem morre no mesmo dia? Hofni e Finéias. Os dois morrem na batalha. Um mensageiro corre até Eli, desesperado. Eli já era cego, já estava muito velho, mas ele sente o desespero daquele mensageiro e diz, o que houve? E ele diz, olha, eu voltei da batalha agora, os filisteus estão acabando com a gente, inclusive, eu preciso te contar, Eli, os teus filhos morreram, os dois morreram na batalha, e os filisteus avançaram, sequestraram a arca de Deus, a arca foi tomada. O texto conta que na hora, Eli cai da cadeira para trás, quebra o pescoço e morre. Finéias tinha uma esposa, nora de Eli. Ela estava grávida, não estava na hora ainda da criança nascer. Quando ela recebe a notícia que o marido morreu, que o cunhado morreu, que o sogro morreu, ela entra em trabalho de parto. E ela está caminhando para morrer, não estava preparada. Mas antes de morrer, nasce um menino. E ela dá um nome para o menino, Icabode, que significa a glória se foi de Israel. O que Deus disse para ele foi, Eli, a glória se foi da tua casa. A glória se foi do meio do meu povo. A glória foi embora e acabou. Não tem mais glória, não tem mais presença, não tem mais Deus nessa família. Pastor, Dia dos Pais, eu estou assustado com essa palavra, mas eu queria te dizer que essa palavra é exatamente o que nós precisamos receber hoje, porque a família de Eli terminou como Icabode, a glória se foi, mas a tua família não precisa terminar assim. A tua família pode terminar como Emanuel, Deus conosco. A glória está na nossa casa, a presença está na nossa casa, Deus está na nossa casa, Deus está na minha vida, Ele está na vida dos meus filhos. O temor do Senhor é a marca da minha família. Nós ouvimos sobre Eli, para que a história da nossa família seja diferente, para que o temor do Senhor seja restaurado das nossas casas, para que haja santidade das nossas casas, para que haja vida de oração, vida de leitura da palavra, culto doméstico, evangelismo, coisa séria, levar a sério o reino de Deus. Essa palavra é para isso, é para que nós aprendamos e para que nós apliquemos que na nossa casa a glória do Senhor não vai embora, ela vai permanecer. Cadê a geração que vai manter a glória na sua casa? A glória do Senhor, a glória do Senhor. Por isso fique de pé no seu lugar e aplaude o Senhor dizendo, a glória não vai embora da minha casa, eu vou manter a glória na minha casa, a glória na minha casa. Pai, o que o teu filho precisa não é de dinheiro não, o que teu filho precisa é aprender a temer a Deus.
Dinheiro, ele aprende a trabalhar e fazer dinheiro. Mas tem que temer o Senhor. Temer o Senhor.